Oi. Só esperar eles chegarem, daqui a pouco eles chegam. Tudo bem? Ah, você que é. Linda. Aí, chegaram. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Ai, que legal, estamos animados. Ah, eu também, tô muito. Vou só ligar a luz aqui, porque eu acho que tá um pouco escuro. Beleza, beleza, acho que fica melhor mesmo. Ó, melhorou bem. Ótimo. Eu ainda não tenho suporte de celular, assim, profissional, então vai na mão mesmo. Tá bom. Tá valendo. Vamos lá, Pri. Vamos lá, ó. Primeiro agradecer demais vocês terem topado, assim, né? A rotina de vocês super puxada, com bebê pequeno e tudo mais. Então, assim, agradecer mesmo, assim, vocês estarem aí disponibilizado esse tempo aí pra gente aqui. É isso, a gente que agradece. É uma honra estar aqui com você nesse programa tão legal, assim, esse, né, projeto tão legal de mostrar que é possível ter um bom relacionamento mesmo nos dias de hoje, né? Sim, sim, que vale a pena, né? Mas que também não é aquele mar de rosas, tudo muito fácil, tudo simples, que é uma coisa com o pé no chão, na verdade, né? Exato, real, né? Real mesmo, amores reais. Isso. E aí, assim, além de agradecer vocês, é só falar pro pessoal, né, que a gente vai. Vocês vão contar a história de vocês. E a ideia é, já que os dois são médicos, né, escolheram essa profissão tão bonita, tão voltada para o ser humano, é que vocês abordem isso também, né? Como equilibrar a vida com uma rotina dessas, né? Uma profissão que só de estudo você tem muito mais do que qualquer outra profissão, comparando com a minha, por exemplo, que eu sou administradora, então assim, eu estudo bem menos se eu quiser, né? 5 anos de faculdade bastam, né? Até menos. E vocês não, vocês obrigatoriamente estudam mais, né? E outras coisas, então, e os dois nessa rotina, ainda com criança e tudo, então é legal vocês contarem, né, pro pessoal como é que foi tudo isso, né? E começando, claro, né, quem são vocês, né, se apresentarem aí, fluir. Tipo, uma conversa, é para ser uma conversa gostosa, não dá para ser ao vivo, né, assim, de frente a frente, assim, mas é como se fosse, é um cafezinho aqui que a gente vai tomar. Podia ter pegado meu chá da noite. Pode, tá valendo. Eu tomo chá todo dia. Tá. Você quer começar? Não. É... Bom, eu sou a Kelly, né? Tenho 26 anos. Sou casada com o Rodrigo. Nós somos casados há 1 ano e pouquinho. 1 ano e 2 meses. 2? É, isso. 1 ano e 2. E nós temos um filho, que é o Bernardo. Ele tá com 3 meses. Fez 3 meses hoje, mêsversário dele. Legal. Que bom, E parabéns. obrigada. Aí a gente brinca que agora ele já é adulto. Ele fez 3 meses, acabou a mamata, agora já é adulto, não tem brincadeira mais. Saiu da menoridade. E, bom, aí sou médica, sou formada há 3 anos, estou terminando a minha primeira especialização. Termino, por conta da licença maternidade, eu termino
lá para outubro, mais ou menos, e depois eu tenho que entrar na minha segunda especialização, né? Que é a residência que a gente fala. E Ah, que provavelmente eu entro ano que vem, aí termino só em 2024. Então, aí são pelo menos uns 12 anos de estudo para poder entrar no mercado de trabalho de verdade, assim, né? É um desafio, sem dúvida, acaba sendo bem sacrificante, assim, mas quando você sabe que é a sua vocação, quando você sabe que é o que Deus te pede, você vai além, né? E, enfim, vai tendo ajuda de um lado e de outro, vai tendo a graça aí para poder te ajudar cada dia. A gente vai vivendo um dia por vez. Porque se for para pensar no combo, não dá para viver nada, né? É isso. Quer falar, não? Eu sou o Rodrigo, eu tenho 30 anos, casado com a Kelly, e eu também sou médico. Na verdade, antes da medicina eu me formei em engenharia mecânica, nada a ver, né? E aí eu fui para medicina. Hoje eu estou na residência de pediatria e formo em fevereiro do ano que vem, se Deus quiser. Depois de muitos anos também. Verdade. O Rodrigo disse que não aguentava mais estudar, sentar na cadeira, assim. Não estudar em si, mas tipo, de estar numa universidade. Porque como ele fez engenharia antes da medicina, ele estava 11 anos na universidade. Aí, nossa. nossa, eu não aguento mais, não vejo a hora de formar. É puxado, é puxado. Nesse sentido, né? A gente nunca vai parar de aprender, né? Nunca vai parar de se formar como pessoas também, né? Mas tem alguns tipos de formação que, que cansam mesmo, né? Sim. Bom, é isso, Pri. De apresentação, pelo menos, é o que a gente tem para dizer. Tranquilo, tranquilo. E como que vocês se conheceram? Como é que foi tudo isso? Como vocês chegaram aí onde vocês estão hoje? Porque eu e a Kelly, a gente foi do Colégio Militar, aqui o Colégio Militar de Brasília. Só que eu brinco que a Kelly é muito mais pirralha. Então, eu era muito mais velho. E no colégio, assim, 4 anos. 4 anos. Brincadeiras à parte, quando... A minha Ah, irmã. foi. Ah, que legal! Excelente informação, Karina. Ó, só porque depois quem vê não sabe os comentários, né? Então, daí a Karina falou que o Rodrigo também é músico e a Kelly também foi bailarina. Que bonito. Verdade. No colégio militar. Assim. É porque no colégio, 1 ano de diferença a gente acha que é pirralho, né? Tipo a Karina que tá aí. Ela tá 2 anos mais nova que eu e eu nem conhecia ela direito lá, porque... Enfim, Não, e eu acho que dependendo da fase da vida faz muita diferença, né? Muita. Não, assim. Depois é tudo igual, mas assim, parece é um saco, mas em alguns momentos faz muita diferença. Sim, Né? quando o Rodrigo saiu do colégio, ele formou no terceiro ano, eu tava na 8ª série. Então, assim, Caramba. faz uma diferença, né? Assim, a fase da vida. E aí a gente pouco se falava, a gente na verdade quase não se falava, não se via. Foi mais quando eu saí do colégio que a gente se encontrou em algumas coisas que... chamado UCM, a União Católica Militar, é o grupo do Colégio Militar. E aí a gente se cruzava, conversou, trocou poucas palavras. Oi, tchau. Oi, tchau. Ela não lembra, mas se eu não me falha a memória, eu deixei ela e a Karina um dia, há muitos Me deu anos, carona, nem sabia. pra casa de uma festa lá, que a gente tava da UCM também. Enfim, mas Oh, que legal. perdeu o contato totalmente. Aí acabou. Não nos falamos mais. E aí, assim, o Rodrigo era da mesma turma de um primo meu. E então eles eram amigos, assim, e a gente se conhecia só de vista, assim, né? De oi, tchau mesmo. Enfim, nossos caminhos se separaram completamente. Nunca tinha tido nenhum interesse, nada, né? Até porque a diferença de idade para ele era muito grande, eu era uma pirralha. E também estava em outros relacionamentos, assim, tanto ele quanto eu. E aí, o Rodrigo formou em engenharia e entrou em medicina na ESCS. E a minha irmã fez engenharia, uns 2 anos de engenharia também, outro tipo de engenharia. E depois ela entrou em medicina na ESCS também. Então acabou que eu não sou
Ó, vocês podiam ter comentado mais quando eles vieram, ok? Agora vocês não tem como mais. Não, a gente pode falar aqui deles também, pode ficar tranquilo. Enfim, e aí acabou que igualou em um momento lá, igualou a turma do Rodrigo com a da minha irmã. Eles ficaram na mesma turma. E eu fazia medicina fora de Brasília. Quando eu vinha para Brasília para ver minha família e tal, eu já tinha perdido contato com muitos dos meus amigos de Brasília, então eu acabava saindo algumas vezes, encontrando os amigos da minha irmã, né? Porque ela saía com os amigos dela, encontrava, falava, ia lá em casa estudar, alguma coisa assim. E aí eu tava lá às vezes. Enfim, aí a gente começou a ter contato novamente, né? Ah, você, aquele menino que também estudou no colégio militar e tal, beleza. E eu me lembro que foi num jantar lá na casa da mãe delas. A Karina chamou a gente pra ir lá. E era um sushi. A gente foi fazer sushi. Que, por sinal, a gente tentou fazer um hot e ficou muito ruim. Mas a Karina, pelo menos, fez uma torta de leite ninho. Eu acho que nunca mais ela fez na vida. Mas ali a gente já ficou mais próximo, né? Com a torta de leite ninho. As famílias se encontraram melhor. O doce uniu, né? O doce uniu. E aí, o que aconteceu? A gente voltou a se encontrar de vez em quando. Aí, um belo dia, a minha irmã falou que queria ir visitar a gente. A minha irmã já era casada, já estava grávida do primeiro filho dela, o João Paulo. E aí, ela falou Não, mas antes foi o forró. Ai, mesmo. Foi cronologicamente. Enfim, tem um evento antes. Eu estava em Brasília e aí eles iam ter uma prova na faculdade deles. E aí foi todo mundo para casa do Rodrigo para estudar. Ele, os amigos e minha irmã. Eu falei, eu vou também, né? Porque eu também preciso estudar. E, enfim, a gente tava... Assim, eu era um pouco mais velha na medicina, assim, eu tava no ano na frente da medicina, mas acaba sendo... Todo mundo tem que estudar medicina, né? Então acaba que a gente ia estudar junto. E aí aí a gente passou a tarde, não sei se foi a tarde ou o dia inteiro lá, estudando. E aí no fim do dia ia ter uma festa junina. E eu sou louca com festa junina. Eu amo festa junina, a comida, a música, o clima, o forró, eu amo. E aí eu falei, gente, vamos e tal. Não sei se fui eu, na verdade, ou se foi alguém que... A gente tava animando pra ir nessa festa junina. Lá na São Judas. E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos e tal. E o Rodrigo sempre foi muito doceiro, assim, tipo, não gosto, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos, você vai, você tem que ir e tal. Aí pilhando, assim, né, a galera. Aí eu sei que a gente foi... eu fui me arrumar na casa da minha irmã, alguma coisa assim, não lembro direito. E aí ele não queria ir, só que acabou que ele foi. Aí lá na festa, a gente lá e tal, animado. Aí, por fim, o Rodrigo me chamou pra dançar forró. Porque eu tava louca pra dançar forró e ninguém dançava forró comigo. Aí eu falei, eu quero dançar forró. Acho que ele viu, não sei se ele viu que eu tava meio afoita pra dançar. E aí a gente dançou. Quer dizer, mais alguma coisa sobre esse assunto? Que foi o forró da paixão ali, o forró do apaixonamento. Foi a primeira vez que ele olhou de um jeito diferente pra mim. Nesse dia do forró. E eu, nem tchum. Nadinha. Você só queria dançar. Se inscreve. Não, eu nem tchum. Pra mim, tava tudo certo. E aí, beleza. Aí a gente tem até uma foto desse dia da festa junina, dos amigos, assim. A gente tirou foto nesse dia. Aí passou. Aí acabou que minha irmã ficou... Não lembro se ela já estava grávida. Enfim, ela ficou muito grávida. Muito buchuda. E aí ela queria me visitar em Goiânia. Direto eles iam, né? Pra ficar comigo também. E ela levou todos os amigos dela. Todos não, né? Eles são um quarteto, assim, né? Que é ela, o Rodrigo, a Áurea e o Douglas. Aí os 4... junto com o esposo da minha irmã e meus pais, foram passar o fim de semana lá comigo. Legal. Foi super legal, assim, a gente fez altas coisas, tocava violão, enfim, passeou no parque, tomou sorvete, essas coisas, né? E foi muito gostoso. Foi num show de forró católico. A gente foi num outro show de forró.
O forró tá aí super presente, né? Marcando a presença aí. É, eu gosto muito, o Rodrigo passou a gostar muito também. E aí, Aham. beleza. E aí, nesse dia que eles foram me visitar, lá no fim de semana, a minha irmã chamou eu e o Rodrigo, a minha irmã e o Vini, né, meu cunhado, chamou nós dois para sermos padrinhos do João Paulo, Primeiro filho. o primeiro filho Que dele. legal. Foi o nosso Pois cupido. é, isso foi, tipo assim, um cupido pra gente. Por quê? Como a gente não namorava nada, né, nesse período, foi feito um grupo, né, dindos do João Paulo. Então, Ah, a gente, tipo assim, né, tinha um contato mínimo um com o outro, porque, enfim. E aí a gente começou a combinar. Eu lembro de mandar uma mensagem pra ele assim, vamos comprar um presente junto pro João Paulo, pro batizado. Então a gente começou né, a interagir nesse sentido. E foi isso. E aí, muitas vezes, a gente conversava um com o outro. Por quê? Porque eu tava longe de Brasília e o Rodrigo tava todos os dias com a minha irmã. Então eu ficava assim, Rodrigo, minha irmã tá bem? Como é que tá a gestação dela? Me conta. Tipo assim, porque às vezes tinha coisas que ela passava no dia a dia dela que ou ela não queria me contar pra não me preocupar, alguma coisa assim, aí eu sempre perguntava pra ele, tipo, tá tudo bem? Como é que tá a gestação? E aí eu sei que foi chegando perto do parto e eu rezando assim muito, falei, meu Deus, eu quero estar nesse parto, né? Quero muito estar nesse parto. E aí foi uma situação assim que ela precisou induzir o parto, né, e tal, e ficou internada no hospital. Então, nessa internação, como a gente, na época, não era médico ainda, mas a gente era estudante, né, quase formando já, interno de medicina, então a gente conseguiu ficar com ela. Não como acompanhante, mas, tipo assim, ter um como acesso. médico. Isso. Que legal. Então, assim, acabou que a gente ficava discutindo o caso. Mas esse exame deu Aí alterado. ficou o dia inteiro lá no Aí a gente hospital. ficou o dia inteiro junto, só nós dois, assim, acompanhando ela e o meu cunhado. Que legal. Uma Nessa questão. confusão, né? Tipo, uma mistura de coisas, né? E, assim, isso foi aproximando muito a gente, né? Porque foi Aham. uma coisa, assim, foi um enigma, entre aspas, assim, foi uma problemática que a gente se envolveu ali, né? Porque, enfim, a minha irmã acabou evoluindo para cesárea e tal, e o meu sobrinho não nasceu muito bem, precisou ficar no hospital uns dias. Então eu fiquei muito preocupada. Aí eu tive que voltar para Goiânia e eu ficava toda hora mandando mensagem: como é que o João Paulo tá? O que será que é esse diagnóstico e tal? Então, assim, a gente voltou a se aproximar nesse contexto, né? E aí as coisas foram evoluindo, a gente foi conversando muito. E até que. Qual foi o start? Até que você tava namorando, aí parou de namorar. É. E aí eu. Aí passou ele uns deu dias, bote. Passou uns dias. Foi bem breve, assim. Aí, assim, já tava muito claro, né, as intenções um do outro. Até porque, assim, a gente. Muita gente fala assim, só quem entende médico é médico, né? Assim, tem muita gente que fala isso. Mas uma coisa interessante é que o que uniu a gente não foi a medicina necessariamente, né? Assim, pelo contrário, assim, claro, teve esse contexto do parto da minha irmã, que foi um assunto pra gente, assunto médico, mas o que mais nos uniu, assim, foi realmente a amizade, que já tinha começado, mesmo que incipiente, assim, lá quando eu tinha 14 anos e ele 17. Mas também, assim, os laços familiares, assim, como ele era muito amigo da minha irmã, isso ajudou muito, né? Por quê? Porque eu conheci o Rodrigo sendo o Rodrigo livre, assim, tipo, ele falando bobagem, sabe? Sem muitos filtros, né? Assim, Sem querer te agradar, né? Ele sendo ele. exato. Assim, não foi Sim. aquela cheio de máscaras, né? Então, o que uniu a gente foi muito isso, assim, foi muito uma relação de amizade mesmo. E a autenticidade. Não necessariamente a medicina. E acho que a medicina era uma das últimas coisas que a gente conversava, assim, depois que a gente começou a conversar de verdade, assim, a gente até brincava que a gente nem parecia que era da medicina, porque a gente nem ficava conversando sobre isso o tempo todo. Aí, por fim, acabou que
2016? Aí eu me perdi nos anos, eu acho que foi 2016. Ele me pediu namoro. João Paulo, acho que foi. Ele me pediu namoro e aí eu fiz um doce, né, básico. Esperei ali uns 5 dias. Falei, ó, vou pensar no assunto. E aí, mas é porque assim, por que que também não foi só charme, não? Eu refleti bastante porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento e também eu morava longe, né? Eu não morava em Brasília. Então acaba que era tipo, eu ia topar um namoro à distância. Com Sim. todas as questões que isso pode envolver, né? Mas só uma Então, pergunta, só uma dúvida, assim. Você estudou em Goiânia, mas você pretendia trabalhar em Brasília? Ou você pensou assim, ah, o que acontecer tá bom, eu posso também me formar e ficar por Goiânia mesmo? A pretensão era voltar para Brasília? não, era voltar, Pri. Assim, eu sempre tive claro que eu iria voltar para ficar com a minha família. Porque assim, eu passei 6 Entendi. anos fora e eu acho que foi muito bom pro meu crescimento pessoal, assim. Amadureci bastante, mas eu sabia que o meu lugar era aqui, sabe? Eu sabia que eu ia voltar de qualquer forma e ele só foi mais um motivo. Entendi. Então, beleza. Aí, assim, a gente rezou muito, né, pra poder tomar essa decisão e Tá travando. Tá travando um pouquinho, não sei se é aqui. Deixa eu ver. Pessoal, tá travando para vocês também? Ou é só... Não sei se é aqui. Ai, ó, a Mi falou que lá também tá travando. Aí eu não tá travado? Mas vocês me escutam e não escutam eles ou vocês não me escutam também? Mas vocês estão me ouvindo? É, eles estão falando que tá travado, mas a dúvida é, pra mim, tá me travando? Ou vocês? Acho que agora melhorou. ah, voltou, Pri. Pronto. Mas não, então Ah, beleza. então foi a gente mesmo. Foi a gente. Tá. Bom, você ouviu até que parte? Tá, eu ouvi na hora que eu falei assim, aquela história de você estar em Goiânia, né, pra voltar, vocês iam começar a namorar, assim, né? Que aí você falou assim, poxa, eu ia começar um relacionamento à distância, né? Aí tava nessa parte aí, você tava explicando isso Isso. do fato de você querer ficar com a família, então a sua pretensão na faculdade era de fazer já pensando em voltar. Deixa É o de vocês que tá travando mesmo, pelo que o pessoal tá falando. Ô, Pri, Ah, pode sair e voltar, né? Pode sim. Não veio 4G. então, eu tentei entrar de novo aqui para usar o 4G. Beleza? Beleza. Vamos esperar eles voltarem. Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, tal, pode ser que se começar a travar demais, eu tire os comentários, tá? Mas é só enquanto eles estiverem falando. Aí quando tiver no final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, aí vocês podem fazer, não tem problema, tá? É só porque se realmente travar, aí eu acho que uma coisa que ajuda é tirar o comentário. De coisas que eu já experimentei por aqui.
Oi, Pronto. Pi. Tá. Aí, Eu tô tendo uns problemas com a minha internet aqui. Bom, tá. Mas tranquilo, a gente vai tocando, não tem problema não. Aí eu falei que talvez eu desabilite os comentários se começar a travar, porque é uma forma de ajudar também. Mas a gente vai tá, tocando. tá. Enfim, e aí a gente topou, né, esse namoro à distância. Mas era um medo, assim, que a gente tinha, né? De como a gente vai fazer dar certo, né? No meio. Até porque nós dois estudávamos medicina. E é uma faculdade exigente, né? Assim, a gente não tem fim de semana muitas vezes, mesmo sendo estudante, né? Ainda mais na fase que a gente estava de internato, a gente, muitos fins de semana a gente tinha plantão, tinha que evoluir os pacientes, tinha que examinar, então a gente fazia de tudo para conciliar o fim de semana livre, né? Então, às vezes era Internato é o quê? É sábado, uma parte dois, prática? O que é, é o internato? É? é uma parte prática. É. Entendi. Que a gente fica assim, 100% do hospital, a gente não tem aulas mais, a gente fica tendo só prática mesmo, durante 2 anos. São os 2 últimos anos da faculdade. Ah, entendi. E aí, bom, enfim, aí a gente começou a aventura, então era muito legal, assim, o Rodrigo, às vezes cansado da semana, pegava o carro sexta-noite para pegar a estrada, ia para Goiânia, ficava em hotel, e aí, só pra gente se ver e tal. Então, assim, foi um período que a gente cresceu bastante, sabe? Assim, foi um período em que a gente. Ai, travou de novo. É, travou um pouquinho de novo. Deixa eu ver se. Vou desativar comentários para ver se ajuda. Vamos ver. Ó, eu desativei comentários, tá? Para ver se melhora. Voltou? Voltou. Ai, pronto. Ai, sério, gente, desculpa as confusões. Vou até abreviar a história, porque eu acho. Enfim. Bom, e aí. Parece aqui, mãozinho. E aí. Que eu tava falando? Aí a gente ficava tentando conciliar, né? Porque muitas vezes a gente não tinha fim de semana livre, assim, abundante. E às vezes várias vezes, né? A gente tentava se encontrar no sábado já para ir embora domingo. Então, a gente usou e abusou muito, né? Das ligações. Descansava no ônibus. Descansava no ônibus, dormia no ônibus, na ida e na volta, para poder aproveitar o máximo possível com a outra pessoa, né? E uma coisa que a gente tentou também fazer foi, mesmo num namoro à distância, é, não nos fecharmos um ao outro. Travou. Você tem que ter... Pri, tá me ouvindo? Oi. Agora sim. Deu uma travada na hora que você falou de vocês tentarem não, né, vocês não se fecharem um ao outro. Manda pra minha irmã, não. Então, pois é. É porque, assim, a tendência quando a gente namora à distância é essa, né? Você quer aproveitar tanto tempo com o seu namorado que, que você não quer sair com ninguém, não quer ver ninguém. Entendi. Então, assim, a gente tentou não fazer isso, né? Sempre ver os amigos, sempre ficar convivendo com a família, até para conhecer um ao outro nos diversos ambientes. Que legal. E aí, beleza. Aí a gente namorou 1 ano à distância. E aí eu formei, né? Terminei a medicina e vim para Brasília. Voltei para casa dos meus pais. Quando isso aconteceu, a gente
viu uma grande diferença no nosso namoro, né? Assim, a gente viu que já era muito maduro, assim, na nossa concepção, no sentido de a gente estava muito ciente do que a gente queria um pro outro, né? A gente estava muito certo do que a gente queria para nossa vida, que a gente namorava para casar, né? Não era brincadeira de ninguém. E a gente Travou. Peraí, Ellie. Tinha parado na hora que você falou assim, que vocês namoram, que vocês namoravam para casar. Só esperar eles voltarem. Ver se melhora. Não sei. Trocamos de celular. A gente trocou de celular, Pri, vamos ver se dá. Tá, beleza, vamos nessa. E Será, tranquilo, a gente vai tocando. será que dá pelo computador? Acho que não, né? Live. Eu acho que não dá. Assim, pelo menos das últimas vezes. Eu nunca tentei fazer pelo computador. Que é o nosso celular que tá dando problema, que aconteceu isso várias vezes já. Mas É. enfim. Resumindo, Resumindo, namoramos, né? Eu voltei para Brasília e a gente teve um namoro presencial, entre aspas, né? Não online. foi um ano perto, um ano noivado e tamo aí. E um ano de casamento. É. Que legal. Pois é. E aí. Aí tá. Aí a gente noivou no fim de 2018? 19? Não, foi em Não, 2018. 18. A gente noivou. E casamos em 1º de fevereiro do ano passado. A gente brinca que nosso casamento foi a despedida pré-pandemia, Foi a porque, última festa antes da pandemia, praticamente. infelizmente, né? Porque foi assim. Tem muitos familiares meus que a última vez que a gente se viu foi no nosso casamento. Nossa. Mas enfim, aqui estamos, né? Essa é mais ou menos a nossa história. A gente teve que abreviar um pouquinho, porque eu acho que não vai travar muito. Mas é isso. Aham. E assim, beleza, vocês, né, decidiram, você falou, né, que vocês sempre namoraram para casar. Isso é muito importante, né? Que não é perda de tempo, na verdade, namoro é um processo de conhecimento. Muito legal isso que vocês falaram de não se fechar em si mesmos, né? Vocês dois tinham tudo, vocês estavam mais que amparados para fazer isso, justamente para aproveitar a presença um do outro, mas vocês ampliaram, na verdade, né? Vocês conheceram mais gente ali, de repente, de Goiânia e outras pessoas ali quando você vinha a Brasília também. Aliás, tudo começou assim, né? Então, assim, o fato de vocês terem um ciclo de amizade ali, né, pela sua irmã e tal, foi a forma que começou. Então, talvez vocês nem soubessem fazer diferente, né, na verdade, assim, vocês gostaram desse meio que começou a relação de vocês cultivaram isso, né? Sim. Não, e é uma coisa assim que fazia muito bem para nós, né? O fato de conviver com outras realidades. E eu acho que isso é fundamental no conhecimento do namoro, porque se você fica só você e o namorado, você só conhece ele em determinadas situações, em determinadas circunstâncias em que você não explora tudo que pode ser explorado, né? No sentido assim, eu não sei como o Rodrigo reage quando um amigo dele faz uma piadinha. Um exemplo, né? Assim, coisa que eu não saberia se a gente não convivesse, não se permitisse conviver com outras pessoas e abrir esse leque e também servir, né? Assim, um ajudar o outro a esquecer-se de si, né? Porque é
é esse movimento de esquecer-se de si que faz as bases de um namoro gerarem um casamento, né? Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, né? Então a gente foi tentando trabalhar isso ao longo do tempo, né? Assim, eu não estou aqui por mim. Eu não faço isso para minha felicidade, eu faço isso porque eu quero te fazer feliz. E, enfim, a gente vai crescendo junto nesse sentido, né? Sim, muito legal. E aí, assim, beleza, aí vocês decidiram. Foi logo que você voltou, aí vocês já noivaram, foi isso? Não, a gente passou um ano Um ano namorando, ainda namorando presencial. mas assim, eu acho que isso é muito importante, porque da mesma forma que eu falei, né, que a gente precisa se abrir para conhecer a reação da pessoa em outras circunstâncias, namorar presencialmente também tem uma diferença, né? Então, namoro à distância a gente acaba explorando. Eu brinco que com namoro à distância a gente aprende a decifrar a voz do outro, né? Assim, tudo que tá por trás da voz do outro, né? Então você presta muita atenção nos Faz detalhes, sentido. mas acaba que você fecha os olhos para algumas coisas que precisam ser encaradas. Por exemplo, se a gente tinha um dia no fim de semana para se ver, eu vou gastar esse um dia discutindo a relação? Eu não vou querer fazer isso, né? A gente vai simplesmente fechar os olhos para os problemas e vai querer ficar feliz o tempo que tá É junto. sempre visita, né? Tipo, é sempre a sensação da visita. Então, ah, não, eu quero só a parte boa, não sei o que, eu não quero perrengue, é tão difícil encontrar, né? Isso. Então, assim, no ano que a gente ficou na mesma cidade, né? Morando na mesma cidade, namorando, foi muito importante, porque acabou que a gente teve a oportunidade mais a fundo de fazer um projeto comum de vida, né? O que que você aprofundar, que já tinha sido conversado, claro, mas aprofundar, assim, que tipo de vida que a gente quer levar junto, como a gente quer educar nossos filhos, quais são as bases do nosso matrimônio, enfim. É interessante que a gente fez um curso de noivos namorando. É. É mesmo? Como é isso? Ah, é porque, assim, por mil e um motivos. O primeiro é que a gente queria aprofundar muito, assim, né, na Surgiu a questão do namoro. oportunidade. Surgiu a oportunidade. E Que segundo, legal. a gente sabia que no ano seguinte, que é quando provavelmente a gente ia estar noivo, provavelmente, né? A gente já estava programando isso, ia ser bem puxado na medicina pra gente, porque a gente estava indo Empresas. para residência, nós dois. Então a carga horária ia ser muito puxada e era um curso de noivo de 2 meses de duração, toda semana. Nossa. A gente optou por fazer antes para poder aproveitar melhor, né? Para poder ter um tempo maior para aprofundar mesmo. Foi muito importante pra gente, muito bom mesmo. Fez a gente amadurecer. Que legal. E muito bacana, né? Porque assim, às vezes a pessoa pode olhar para o curso de noivo como uma parte burocrática, né? Ah, eu vou fazer porque eu quero casar, né? Porque eu quero me aprofundar, né? E então, às vezes a gente se volta tanto para essa parte, né? Por exemplo, vocês na medicina aí, de estudar pra caramba e tal, mas nessa parte da vida, não quer se dedicar, não quer fazer. Vocês, muito pelo contrário, vocês se anteciparam para justamente aproveitar melhor. Então, isso é muito bacana, porque assim, na verdade, você não sabe o que vem, né? Vocês não sabem o que espera vocês, né? Ninguém sabe, na verdade. Então, quando você entra no casamento, é uma aventura. E você, quanto mais bem preparado, melhor. Não quer dizer que não vai passar perrengue, nada disso, mas a forma como vai encarar as coisas, né? Eu acho que isso faz diferença também, né? Sim, e assim, uma coisa que a gente tinha muito claro e a gente conversava muito, conversa até hoje, é que a família é a nossa prioridade, né? A família vem antes da profissão. Uhum. Então, a gente sabe que a nossa vocação maior, além, enfim, da vocação à santidade, né, é a nossa vocação como mãe, como pai, como esposos. Então, a gente é muito claro isso. Então, sempre foi uma prioridade aprofundar na questão do nosso relacionamento em relação à medicina, né? Então, a gente não via a gente nunca deixou, pelo menos não até agora, a gente nunca deixou que a medicina atrapalhasse esse projeto familiar. E é É, algo prova que disso é o Bernardo, né? Acho que vocês, vocês têm um ano agora, né? Um ano e 2 meses de casados e já tem um bebê, né? Então, aí quando a gente noivou,
só complementando esse assunto, quando a gente noivou, as pessoas falavam, assim, eu ouvi pelo menos, não sei se o Rodrigo ouviu, mas nossa, como assim? Você vai casar no meio da residência? Você não vai ter tempo de preparar seu casamento? Aí eu falei, olha, duas coisas. Primeira coisa, preparar um casamento. O casamento, ele é eu, meu noivo e o padre e as testemunhas. Eu não preciso de muito para preparar um casamento. Claro que festa, a gente fez e tal, mas assim, tudo normal, né? Então, assim, não precisa, a gente não precisava dessa pompa toda, a ponto de postergar um casamento por conta disso. E aí, então, assim, eu falava, a primeira coisa é isso, né? Não preciso parar minha vida para organizar um casamento. E segundo, a medicina não pode atrapalhar minha vida familiar, né? Assim, a gente tem um momento em que você sabe que você precisa dar um passo a mais no relacionamento, né? Que você precisa, assim, você sente que você precisa dar um passo pro matrimônio. Então, isso precisa ser feito. Não vou ficar ignorando essa necessidade, esse chamado por uma coisa profissional, né? Claro que em devidas proporções, né, gente? A gente também não é louco, né? Assim, mas vocês me entenderam, né, amor? É porque a gente É porque a gente perde um pouco os parâmetros hoje em dia. A gente tem que lembrar sempre a hierarquia das coisas. Se a gente pautasse a nossa vida inteira pela medicina, a gente nunca pararia de estudar. Porque sempre depois da residência, você pode tentar uma nova residência para subespecializar. Aí você tem, sei lá, uma pós-graduação, você tem uma subespecialização da subespecialização, aí você quer fazer um curso de não sei o quê. Não, agora eu tenho que entrar no hospital tal, aí para você entrar no hospital tal. Enfim, as coisas da medicina tem muitas coisas aí atrás. Então, às vezes, você entra no hospital tal, e você tem que fazer os piores plantões. Ah, não, tem que aguentar isso, porque daqui a pouco... Enfim, Não aí quando você vê acaba. daqui a uns 40 anos, você Aí você decide aposentou. casar. Aí você aposentou e decidiu. Claro, é exagerando. Sim, não, mas faz muito sentido porque assim, é, a profissão, claro que é muito importante, né? A gente tem várias coisas que nos fazem crescer como ser humano dentro da profissão, né? E é fundamental, na verdade, né? Mas assim, é aquilo que vocês falaram no começo, faz parte da vocação, né? Só que o ponto é que às vezes a gente acaba, como isso, essa parte da hierarquização mesmo, a gente se confunde, acaba, pode virar uma fuga, pode virar uma coisa que a gente perde o controle, na verdade, aí deixa de ser uma coisa boa, né? E passa a ser algo muito, muito danoso até. E outra, você pode estabelecer um plano de carreira, né? De repente, num ritmo mais devagar, né? Num passo que dê para você equilibrar as outras coisas, né? Não precisa ser tão frenético, porque eu acho que o risco que às vezes a gente corre é justamente achar que, não, aí depois eu faço tal coisa. Só que como vocês falaram, depois não chega, né? Porque a sede ela aumenta, porque é uma coisa que traz satisfação, é claro que traz. Né? Você vai colhendo frutos gradativamente a partir daquilo que você vai se dedicando, né? Uhum. E uma coisa que ajudou muito a gente, guiou muito as nossas decisões, foi um grande amigo do Rodrigo falou pra gente e fez muito sentido, que a nossa vida ela é uma maratona. Eu já falei isso algumas vezes, assim, live e tudo, que pra mim é importantíssimo. Mudou minha percepção da vida, né? Que a nossa vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então muita Perfeito. gente encara as oportunidades, enfim, ou até inverte a ordem, né? Encara a profissão como uma corrida de 100 metros. Você tem que fazer tudo, dar seu sangue para ontem, né? E na medicina a gente tem uma pressão muito grande nesse sentido, né? Assim, você é cobrado, você é doutrinado desde a faculdade de que a medicina tem que ocupar 80 a 90% do seu tempo. Então Nossa. a gente é doutrinado a isso, assim. As pessoas falam isso, assim. Ah, não, mas agora que você entrou na medicina, você não vai ter vida mais. Isso é só o que a gente escuta. A medicina é sacerdócio, o médico não tem tempo pra nada. Então, assim, isso vai fazendo uma lavagem cerebral de que eu não me dou o direito de ter descanso, de ter família, de ter lazer, de fazer esporte, de comer bem. Eu não me dou esse direito porque eu sou médico.
E isso é uma coisa que a gente luta muito diariamente, porque você não só tem que nadar contra a corrente, mas também você tem que a corrente externa, mas você tem que se convencer de que você merece e de que você deve se ocupar de outras coisas. Por quê? Porque isso já foi tão doutrinado na nossa cabeça que a gente tem que fazer um movimento contrário contra nós mesmos. E o mais interessante é que isso não é um mérito nosso, assim. Se a gente fala isso hoje, é porque pessoas muito sábias nos falaram isso e chamaram a atenção, porque a tendência de todos nós é entrar nesse buraco negro. E às vezes precisa de alguém para olhar para você e falar, ó, Tirar lá de rapaz, dentro, né? cuidado, moça, cuidado, porque isso por onde você está indo aí vai dar galho. Então, é você ouvir às vezes pessoas experientes, pessoas que você confia, que tenham boas recomendações e meditar, claro. A gente tem que olhar e falar, puxa, será que isso é verdade? Será que não é? Mas isso é muito importante, porque se a gente baseia a nossa vida pela medicina, a gente perde, meio que perde o foco, porque uma hora ou outra a gente vai aposentar da medicina. Aí Ou você a vai gente morre perder o antes, sentido da ou a vida, gente, né? ou a gente... Exatamente. E aí era interessante, Pri, porque antes eu queria fazer residência de cirurgia. Eu Hum. sempre quis. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, cirurgia, mas você não vai ter vida. E eu falava assim, isso eu bato no peito pra dizer, eu falava, mas eu não fiz medicina pra ter vida. Eu falei isso inúmeras vezes. Então, assim, foi o Rodrigo que me abriu os olhos, tipo, oi? Não, pera, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, hoje a gente tem muito claro de que a nossa vida é uma maratona, que a gente não precisa, a gente tem que manter o ritmo, né? E não sair correndo a ponto de colocar a língua para fora daqui 100 metros, porque senão a gente não tem constância e aí a gente não consegue bons resultados. Então, a gente quer caminhar, correr, trotar ali, né? Dar aquela corridinha básica ali, mas ser constante até o fim da vida, sabe? Então, para que a gente não se canse e que a gente faça tudo bem. Porque, repara, numa corrida de 100 metros, o corredor, ele só olha no alvo, né? Ele só olha ali na linha de chegada. E atropela. Atropela todo mundo, quem estiver na frente, né? E é exatamente isso que acontece quando a pessoa tem a percepção de que a vida é uma corrida de 100 metros. Ela não tá nem aí para quem tá acontecendo, ela só quer chegar naquele lugar. Agora, numa Hum. maratona, a gente aprecia a paisagem, a gente vê quem tá torcendo pela gente, a gente se nutre, né? Água, enfim, alguma coisa. Você tem a capacidade de apreciar a sua vida, né? E E de de repente mudar de estratégia também, né? No meio do caminho. e refletir melhor, né, na sua Aham. estratégia. Assim, você consegue refletir para onde você quer guiar a sua vida, né? Assim, você não consegue ver o alvo lá no fim, mas você sabe que tem um objetivo e você consegue ser constante naquilo. Então, Uhum. assim, para mim isso faz muito sentido. Então, foi isso que guiou, tem guiado até hoje, né, as nossas decisões. Mas eu repito que é importante alguém sabe, porque se eu ajudei ela nisso, não fui eu a pessoa Alguém que, ajudou a gente. nossa, iluminou. Não, não sou eu, é porque me falaram, aí eu falei com ela, a gente conversou, aí falaram com ela também outras pessoas. Então é muito, muito importante a gente ter. Uma rede de Só, apoio aí, né? só voltando um pouquinho, acho que era interessante falar uma coisa. O nosso curso de noivos lá, a gente fez um curso muito bom, ele não era só um final de semana, era semanal por uns 2 meses. meses. E ele tinha uma das atividades, que toda vez a gente tinha uma atividade, uma das atividades era pergunte para as pessoas que convivem com você, sei lá, seu pai, sua mãe, ou quem convive com você, o que ele acha de você com aquela outra pessoa. O que ele acha de você casando, ou vivendo com aquela pessoa. E então isso é muito importante, a gente ter a referência externa também. A referência de pessoas sábias, de Pessoas que nos pessoas amam, né? que têm uma boa moral, uma boa índole. E que nos ajudem a sempre parar, porque eu não sei, acho que a nossa geração tem muito a tendência imediatista. A gente estava até conversando assim, Total. pra gente, e-mail pra gente é coisa do passado, porque e-mail tem que esperar a pessoa responder. A gente gosta de WhatsApp, porque a gente quer que Aham. responda. Então, a gente tem essa tendência imediatista e é muito importante que haja pessoas que nos olhem e falem, olha, a cada dia basta o seu cuidado. Calma, vai tranquilo. Isso que vocês falaram é muito importante, assim, essa parte de
de escutar, né, quem está de fora. Claro que a decisão é sempre pessoalíssima, né? A gente é livre para decidir e tudo mais. Mas eu digo no sentido de ter humildade, né, para escutar e escutar verdadeiramente aquela pessoa que fala de fora, porque às vezes a gente fala, não, você tá, mas entrou por aqui, saiu por ali, vida que segue, esse povo não sabe de nada e vai tocando. E aí, às vezes, acaba se machucando mais, né? Então, essa parte da carreira, ela cobra, né? Muitas vezes, assim. Então, vocês, ao serem dóceis com tudo isso, faz com que vocês, entre aspas, sofram menos, assim, né? Nesse processo. Claro que tem os seus desafios. E nessa parte do imediatismo, a gente, quanto mais novo, né? É mais isso, assim. A gente tem sede mesmo de querer fazer. E no final das contas, o que a gente aprende não é que a gente trabalha menos, é ser intenso naquele momento que a gente está ali, né? E aí, na hora, é saber o lugar de cada coisa, né? Então, assim, o momento de cada coisa. Então, a hora que eu parei, né? E aí, depois, aí eu vou estar em outro momento da minha vida, porque eu acho que uma grande confusão que a gente vive hoje em dia é isso também. De assim, eu me cobro muito profissionalmente, por exemplo, e aí quando eu tô com a minha família, eu tô pensando no trabalho, quando eu tô no trabalho, eu tô pensando na família, quando eu tô não sei aonde, eu sei... aí você não tá em lugar nenhum, né? E aí virou uma bagunça muito mais até interior, que de alguma maneira se reflete exteriormente. Então, assim, e eu queria falar que às vezes o que vocês falaram dessa corrida, né, de 100 metros, assim, é que você falou, poxa, nossa, eu achei muito forte essa parte de, eu não quero ter vida. Porque a medicina é justamente para dar vida, né? É um meio que faz com que as pessoas vivam mais. Então, soa contraditório você escolher uma profissão que te faz perder, assim, né? Claro que a gente tem que se dar para o outro, é esquecer de si, tudo bem. Mas você tem que estar vivo para você poder cuidar, entendeu? Então, Exatamente, Pri. E assim, claro, eu não tô dizendo aqui, gente, que eu sou contra a medicina, contra a profissão, pelo amor de Deus. É exatamente isso que você falou, Pri. A gente quer dar tudo de nós mesmos quando a gente está naquele lugar. Quando eu tô no hospital, quando o Rodrigo tá no hospital, a gente esquece, sabe? A gente tá ali inteiro, é estar inteiro, com toda a sua atenção, com todo o seu coração, fazer o melhor de si, ser o melhor médico que você pode sorrir para aquele paciente, cuidar dele com todo o amor, mas ao mesmo tempo sair de lá, pronto, né? Eu fiz o meu dever, né? A gente só fica com o coração dividido, que é isso que você falou, de não saber estar no lugar inteiramente. A gente só fica com esse coração dividido quando a gente não faz bem o nosso papel, né? Então, assim, você tá no hospital, mas você tá com peso na consciência, porque ontem à noite você não ficou um tempo de qualidade com seu filho. Ah, você tá com seu filho, mas aí você tá com peso na consciência porque você não estudou o que tinha que ter estudado. Então, assim, quando a gente não fica inteiro, aí sim, né, a gente fica com essa angústia. Então, a gente sabe, né, assim, a gente tá aqui falando que a nossa prioridade é a família sempre, mas sabendo também que o nosso trabalho, ele é uma vocação, a gente muda vidas e a gente muda nós mesmos. É no trabalho que a gente consegue adquirir virtudes para poder ensinar o nosso filho o que é ser útil, o que é melhorar o mundo, o que é servir as pessoas, o que é a laboriosidade, a disciplina, a ordem, né? Então, é no trabalho que a gente aprende tudo isso. Então, é muito importante que a gente também encare com seriedade o nosso trabalho. O que a gente está querendo dizer é que cada coisa no seu lugar, né? E a gente sim. sabe que a família ainda está acima do trabalho. Então, isso tem pautado as nossas decisões a partir de então, depois que a gente começou a ter essa percepção, né? É fundamental a gente pensar, repito, né? Eu não sou um velhote, não, eu tenho 30 anos, mas assim, a nossa geração tem muito isso às vezes a gente quer tudo muito rápido e a gente quer muitas vezes fugir. As características do Instagram, essas coisas têm muito isso de gente querer tirar a cabeça de onde a gente está, muitas vezes. Não que seja contra o Instagram, tanto que a gente está aqui, mas a gente precisa colocar realmente com ajuda externa, muitas vezes tal, fazer aquilo que a gente precisa fazer e estar onde a gente precisa, né? Então, se eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, eu preciso estar onde eu estou naquele momento, com a cabeça naquele momento. E depois eu penso no outro problema, né? Quando eu estiver no outro problema, mas agora é aqui. Senão a gente vai sempre estar no depois, no além, né? Sim. Bom, e aí, quando a gente casou,
nós dois já estávamos na residência, né? E aí, logo, pouco tempo depois, assim, eu engravidei. E para mim foi uma experiência muito intensa, porque quando eu descobri que eu estava grávida, foi exatamente no período do começo da pandemia, no ano passado. Então, foi assim, uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo vem um medo, né? Assim, meu Deus, eu não sei que vírus é esse, eu não sei se isso vai fazer mal para o meu filho, eu não sei como vai ser na minha residência. E aí, quando eu avisei meu chefe, né, minha chefe, que eu estava grávida, a minha chefia decidiu me afastar do hospital pelo risco de contaminação. Até porque meu hospital estava sendo uma das referências de Covid, eu examinava os pacientes de Covid e tal. Então, para mim foi obrigatório sair do hospital. Só que nós, como residentes, a gente não tinha assim, a opção clara, assim, né? Não era preconizado um teletrabalho, né? Então, eu não tinha esse, entre aspas, esse direito. Só que aí, com a bondade dos meus chefes, eles conseguiram fazer um esquema para mim, assim, que eu consegui fazer tipo um teletrabalho em casa por alguns meses. E eu digo que Deus mandou a minha gestação na hora certa, assim. Ele cuidou muito de mim, porque só por conta da gestação eu fiquei afastada do hospital no período mais crítico da pandemia. Então, além de eu não ter tido contato com os pacientes de Covid, minha gestação, graças a Deus, correu tudo certo, eu não vivi todo o estresse que foi no meio médico por conta da pandemia. Todos os meus eu tinha vários colegas assim muito estressados porque a carga de trabalho aumentou muito, né? Era uma doença totalmente desconhecida, os pacientes muito graves, muitas mortes. Então foi extremamente pesado mesmo, fisicamente e emocionalmente para todos os meus colegas. E eu não vivi isso por conta da minha gestação. E aí, quando eu estava no fim da minha gestação, a pandemia, lá para outubro do ano passado, a pandemia já tinha, né? A onda já estava lá no vale, na verdade. E aí eu voltei para o hospital, fui liberada para voltar para o hospital. Consegui adiantar ali, fiz uns meses ainda, até que eu ganhei meu filho em 18 de janeiro desse ano. Quando eu ganhei o Bernardo, eu entrei de licença maternidade. Não sei se foi uma, duas ou 3 semanas depois, pouco tempo depois, veio a segunda onda. E então, mais uma vez, eu tô longe do hospital no período mais estressante. Então, assim, eu vejo claro, em nenhum momento isso foi voluntário, né? Não foi assim, eu não quero participar disso. Claro que não, eu queria. Às vezes eu até falava pro Rodrigo, nossa, eu queria estar ali para poder ajudar, para cuidar, sabe, tirar um pouco do peso dos ombros dos meus colegas também, né? Para distribuir melhor o trabalho. Porque eu sei que uma pessoa faz falta, né? Mas ao mesmo tempo eu via que Deus me chamava para estar na minha família, né? Para Que cuidar da legal. minha família. E me preservou nesse sentido, né? Então, como foi bom para mim, para nós, na verdade, para nossa família, como a gente cresceu nesse período em que eu pude ficar um pouco mais em casa, estudar mais sobre a minha gestação, estudar mais sobre a educação dos filhos, estudar mais até a medicina em si, né? Que tinha um pouco mais de tempo para sentar e estudar. Então eu vi como Deus cuidou mesmo de cada detalhezinho, né? E assim, para resumir, então, para a gente fechar, eu acho que é fundamental, assim, acho que resumindo tudo que a gente está falando aqui em relação à família, em relação ao trabalho, é aquela velha história de, nossa, eu não me sinto preparado. A gente sempre fala assim, eu não me sinto preparado para casar, eu não me sinto preparado para ter filho. E assim, eu não sei se todos vão concordar comigo, assim, uma opinião particular, mas eu concordo, eu acho que a gente nunca está preparado mesmo. Se perguntaram, nossa, você estava preparado para ser pai? Não, não estava não. Estava preparado para ter filho? Não. A gente nunca está preparado 100%. Sim, a gente busca, a gente tenta estudar e se aconselhar com pessoas boas, mas a gente nunca está 100% preparado. Mas acima do que a gente se acha preparado, tal que a gente acha que nós somos chamados. Então, se nós somos chamados para algo, é mais importante do que estar preparado para aquele algo, porque
enfim, a gente tem que encarar aquilo que é o nosso dever naquele momento. Então, realmente estar no nosso dever, cumprir o nosso dever, fazer o que a gente precisa ser feito. E, enfim, Deus cuida. Deus cuida do resto, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é dar os passos, né? Eu acho que nessa linha, assim, é ter coragem. Hoje eu tava falando com uma amiga minha, a gente até falou que ela falou que tem uma comunidade que ela conhece que fala de força e coragem, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. A gente tem que viver enfrentando de frente com a vida, assim, né? Sem ficar se esquivando dela muitas vezes. Justamente nessa ideia que às vezes a gente queria também, dessa formação eterna, né? De buscar para sempre estar pronto, e aí acaba não vivendo nada. Na verdade, a gente é o frio conforme o cobertor mesmo, né? Então a gente contar com essa graça mesmo, mas dar o nosso passo, porque senão também a gente corre risco de passar por essa vida sem fazer Sem nada. fazer. É. E assim, é bonito ver que o caminho é muito belo. Quando você tem essa coragem, quando você dá seu sim, quando você dá seu passo, você vê como é bonito, sabe? E bonito mesmo nos perrengues, mesmo nos obstáculos, né? Assim, uns desafios que a gente encontra, pelo menos na nossa vida, né? De arranjar um tempo para o casal, né? Mesmo com trabalho, com a residência, com o tempo no hospital, com a demanda mesmo emocional que a gente tem também, arranjar um tempo para ficar um com o outro, arranjar um tempo de diálogo por dia, tempo de qualidade com o filho, como arrumar a casa, fazer comida, cuidar das finanças, cuidar da família, amigos, enfim, né? A nossa vida, a gente é multifacetário, assim, né? Multitask. Então, a gente precisa desse malabarismo, mas se a gente ficar coado, né, assim, ai, não, eu não vou assumir esse compromisso porque eu já tenho coisa demais para fazer. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não quero me cansar. Você deixa de viver as coisas mais belas, né? Que é, às vezes, você se doar para uma amiga num café, mesmo exausto, você marcar de conversar, você ter aquele tempo com o marido, fazer uma comidinha boa, mesmo que demore um pouco mais, mas só para ver a alegria E dele. ela cozinha muito bem. Enfim, né? Assim, a gente tem que ir se arriscando para poder saborear mesmo a vida, né? Eu não sabia que ela cozinhava bem, diga-se de passagem. Foi um arriscar também. Aí quando eu arrisquei, será que é? E eu, pô, ó, que coisa boa. Cozinha super bem. Digo que é um investimento. Olha aí que coisa boa, né? É E isso. vocês, assim, só para essa parte da vida de vocês, assim, né? O que eu ia falar, gente? Eu esqueci. Oh, meu Deus do céu. Ah, dessa questão, assim, vocês médicos, né? Vocês acabam, nesse contexto que a gente está vivendo, todo mundo muito preocupado, né? Isso que você falou dessa situação estressante. Também vocês lidam com pessoas, né? Vocês podem trazer, de repente, doenças para casa, né? E às vezes a gente acha que, o médico tem vantagem, né? Porque, médico, então resolve tudo. É igual lá, eu trabalho, sei lá, na Oi, aí qualquer problema da Oi, a pessoa me liga achando que eu vou resolver, um exemplo. Né? Então, médico resolve tudo. Como é que é isso, assim, pra vocês? Como é que vocês enxergam isso? Às vezes as pessoas pressupõem coisas, né? Acham que vocês já sabem das coisas e tal, e levam tudo mais fácil. Mas e aí, como é que é isso? Eu Eu, não sei. eu acho que a primeira coisa que a gente entende disso que você está falando é que na prática, quando a gente começou a viver, a gente também tinha essa percepção, né? Ah, o médico resolve tudo. E na prática é muito diferente, porque nós somos seres humanos, como qualquer um, né? Então, ter essa percepção, ao mesmo tempo, para nós que fomos doutrinados, mais uma vez, né? A achar que a gente resolve tudo, a gente tem que ter muita humildade para saber que, na verdade, a gente mais é ignorante do que sabe alguma coisa. Então, a realidade é essa, né? A gente tem defeitos, a gente tem dificuldades, a gente não vai resolver tudo. E a nossa vida, muitas vezes, né? A vida, na verdade, ela não está só nas nossas mãos, né? É Deus que sabe mais. Então, enfim, mas uma coisa que a gente viveu nos últimos dias, assim, né? O Rodrigo é da pediatria e ele estava num mês que ele estava atendendo os pacientes do pronto-socorro, do hospital dele. E meu hospital virou referência em casos respiratórios. Aí ele estava atendendo só caso Modelos. respiratório, assim, né? Desde asma até suspeita de Covid.
E aí o nosso filhinho recém-nascido, né? O Bernardo tava Acho que ele tinha um mês, um mês de vida, assim. um mês a 2. E aí ele, com todo cuidado, né? Com medo de trazer, porque criança, né, gente, assim, ele brinca que é um poço de vírus, assim, né? Criança é um incubador, assim. E aí o nosso filhinho teve uma infecção respiratória que chama bronquiolite. Gente, o Rodrigo, ele não parava de se culpar. Ele falava, ai, mamãe, fui eu que trouxe esse negócio. Ai, meu Deus, fui eu, a culpa foi minha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, pelo amor de Deus, né? Não dá pra gente ficar se culpando aqui. Só que assim, foi uma experiência forte pra gente, porque primeiro a gente tem que baixar a cabeça e falar, nós também estamos sujeitos, né? E as doenças muitas vezes não são controláveis por nós. Então, não importava o que a gente fizesse, a gente tinha que dar um tempo pro Bernardo se o sistema imunológico dele funcionar. Então não tinha nada que a gente pudesse fazer com o coração doendo, mas não tinha nenhuma medicação específica que a gente pudesse passar para que ele ficasse curado. Então, assim, ao mesmo tempo tinha uma culpa e uma cobrança muito forte, né? Assim, o Rodrigo, ele me ligava, mandava mensagem a cada, sei lá, uma hora durante o dia, quando ele estava no hospital, falando, amor, como que o Bernardo tá? Conta a frequência respiratória dele, ausculta ele, vê, enfim, né? Toda vez que ele estava aqui, ele auscultava, pegava o estetoscópio, a gente viu o oxímetro, a saturação dele. Então, assim, a gente se cobrou muito, né? Porque a gente, enfim, né, passa por esse processo. Mas a gente tem que entender que a gente é ser humano, a gente é limitado e especialmente Quando o filho fica doente, a quando é o gente vira nosso pai e filho, mãe. a gente é só pai e mãe, a gente não é mãe, não é médico. A gente esquece tudo, não dá, a gente não consegue refletir, não dá. Então, isso é um processo assim de humildade que a gente tem que também trabalhar, né, no nosso coração. Sim, que legal. Que bom que vocês já têm essa consciência e puderam experimentar isso agora, né? Assim, né? E crescer com isso também, sabendo que realmente, de fato, a gente não controla nada. Né? Mesmo querendo controlar, em algum grau a gente quer controlar ainda mais quando a gente estuda determinadas coisas, assim, né? Então, mas é muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os comentários, porque melhorou bastante. Eu vou ver se o pessoal quer comentar alguma coisa ou mesmo fazer alguma pergunta, alguma coisa para vocês. E aí, assim, mas eu achei que foi muito legal, se vocês conseguiram abordar de uma forma muito bacana, assim, sabe? Essa parte da profissão, o equilíbrio de vocês e tudo que vocês, a forma como vocês, né, vêm conduzindo esse relacionamento aí tão bonito. Obrigada, Pri. Nossa, é muito bom falar sobre essas coisas, porque a gente acaba entendendo mais, assim, né? Acaba sendo um ponto de reflexão. Enquanto a gente fala, a gente vai refletindo mais, né? Da importância que é você saber conciliar o trabalho da família, que é, eu acho, um grande desafio, assim, né? Que até no nosso Instagram, que é eu e minha irmã, né? Que minha irmã também é médica, e aí nosso Instagram, a gente, mães médicas, a gente acaba tentando sempre abordar esse assunto, né? Como conciliar? Como conciliar? A gente tem que fazer muitas renúncias, né? Mas, enfim, a gente vai aqui fazendo malabarismo para que dê certo e vale a pena. Sim. Ó, a Ana Daniela falou aqui que na área da tecnologia é quase do mesmo jeito, assim, que não tem vida. Né? Que aí eu acho que é isso, sabe, Ana Daniela, assim, no sentido de existem profissões, ainda mais quando os dois são, que é o caso deles também, né? Quando os dois são da mesma área, é um tremendo desafio, porque você não tem outra pauta, né, profissional ali para, né, para esfriar a cabeça, por assim dizer. E aí tem que ter realmente esse equilíbrio, né? Essa forma de levar a vida de forma equilibrada. Ó, a Karina falou que perdeu um pouquinho, mas são um exemplo para ela de se entregar ao trabalho de forma equilibrada, assim. Que legal, Ótimo. né? É. Ó, o preço da Ela não pode. consulta e o tempo ausente na família. Ela pediu para falar um pouco.
é um assunto que a gente estava conversando Vixe, mas é pra outra sexta-feira. hora, senão a gente vai ficar... Não, é rapidinho, é só porque ela estava falando, a gente estava conversando sobre a questão de remuneração, né? E aí a gente ficou assim, gente, como decidir uma remuneração justa, né, para os pacientes, né? O preço da consulta, né? Assim, sendo muito. A gente é ser humano, gente. A gente falando, assim, claramente, né? Como que a gente decide isso, né? E aí a gente ficou pensando, cara, o tempo que a gente despendeu, né? As ausências que tivemos durante todo o nosso processo de formação. Quantos aniversários a gente perdeu? Quantos... Eu já passei Natal no hospital. Natal. Já passei Natal no hospital, já passei Ano Novo no hospital. É, Enfim, a gente perde realmente muitas preciosidades. E a gente fica muito tempo ausente da nossa família, né? Então, quanto vale isso? Né? O preço da Sim. consulta é proporcional a isso, né? A tudo que a gente perdeu, né? E é tudo que... O quanto vale a minha hora na minha família, né? Então, Uhum. isso é muito importante, né? Não é puramente pelo conhecimento apenas, mas pelas renúncias que são feitas, né? Ó, só pra acabar então. Aí, uma história interessante. Quando ela foi. A gente é recém-noivado. Aí ela ficou escalada no. À noite. À noite de Ano Novo. Na noite, na Na noite virada, de eu Ano tava Novo. de plantão. Aí ela ia ficar. E eu não tava escalado aquela noite. Eu falei, putz, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Aí, quando tava quase meia-noite, eu saí de onde eu tava, né? Tal, passei com a minha família. Aí fui lá pro hospital dela, entrei no hospital dela. Eu Aí, não sabia de nada. aí fiz uma surpresa. Fiquei ali até ela e e liguei pra ela, não atendeu. Liguei duas vezes, não atendeu. Mandei mensagem, não respondeu. Eu liguei umas 8 vezes, sei lá. Ela não me atendia. Ela não me atendia. Aí eu sentei numa cadeira lá, que eu acho que é da hemodiálise, lá, a parte lá onde não tinha ninguém, tava tudo vazio, só tinha eu. E assim eu passei o ano novo, escutando os fogos lá fora, porque ela Sozinha. tava no meio de um Oh, procedimento e depois de uns 30 minutos eu acho que ela apareceu. Eu tava com um paciente super grave, então eu não tava com o celular na hora, eu tava fazendo um procedimento no paciente, o paciente tava grave, entubado e tal. Então eu não vi, e eu nem suspeitei que ele ia querer, tipo, me dar um beijo, um abraço de ano novo, né, amor? Tá aí, isso é a vida da Aí ele medicina, caramba! passou o ano bem-vinda. inteiro sozinho, aí 1 hora depois, era quase 1 hora da manhã, eu fui ver que ele me ligou, liguei pra ele, pensando que era só pra dar feliz ano novo. E aí ele, é que eu tô aqui fora. Eu falei, ai, meu Deus. Caramba! É, Gente, que louco. Isso tem que entrar na conta, É claro, isso. né? Tem que... Ah, enfim. Que Não sei se legal, alguém tem mais gente, ó. alguma pergunta, que acho que já pode. É, eu acho que não, aqui tá bem, ninguém pessoal. perguntou mais nada, eu acho. Mas, ó, muito, muito, muito obrigada. Vocês foram incríveis, mesmo, mesmo, mesmo. Foi demais, muito legal mesmo. Obrigada, Pri. Obrigadão pelo convite. Obrigada a todos que assistiram a gente. E fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Amém. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigadão aí. Beijo. Obrigada. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.